Fala pessoal, tudo certo, galera? Muito boa tarde. Hoje, segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025. Agora, pouco mais aí de 6 horas da tarde, eu tô passando aqui hoje para conversar um pouco com vocês, trocar uma ideia a respeito de algumas novidades, de alguns conceitos, de algumas coisas que eu queria compartilhar e dividir com vocês aqui no meu canal. Primeiramente, eu quero agradecer a você, inscrito aqui no meu canal, que gosta do meu conteúdo. Chegamos aqui no dia de ontem, se eu não me engano, a 3.500 inscritos. Então, estou muito feliz. Muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição. Você que está me assistindo aqui pela primeira vez, se você se sentir à vontade, se você gostar do meu conteúdo, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no meu canal, que você me dê esse voto de confiança. Bom, gente, esse vídeo aqui especificamente, eu quero falar como foi o meu primeiro mês operando no mercado internacional. Para quem me acompanha aqui sabe que eu não abandonei a B3, não, gente, eu continuo operando aqui e até depois a gente vai dar uma olhada como foi o nosso mercado aqui do mini índice e no mini dólar nessa segunda-feira, no dia de hoje. Mas eu quero dividir e compartilhar um pouquinho com vocês aqui como foi né, as minhas primeiras impressões, os desafios, o que deu certo, o que deu errado, o que eu vi de semelhança, o que eu vi de diferença no mercado internacional para o nosso mercado aqui na B3. Mas antes de continuar esse conteúdo, eu quero falar aqui, passar um recado, que eu estou disponibilizando gratuitamente. Eu vou fazer um conteúdo aí de 3 aulões fechados, certo? 3 aulões sobre mercado nacional e mercado internacional gratuitamente. Então, para quem quiser se inscrever, para quem quiser participar, eu tô ainda com algumas vagas. Então, me segue lá pelo Insta e me chama lá no direct, Anderson Rodrigues Trader, ou no e-mail que está aqui na descrição desse vídeo, tá? Você que quer participar, que quer realmente, gente, é gratuito, certo? 3 aulões para você que quer aprender um pouco, trocar uma ideia, conversar sobre mercado, vai ser bem bacana, tá? Então fica o convite aí para você. Bom, voltando aqui ao conteúdo principal desse vídeo, gente. Por que eu decidi operar no mercado internacional? Primeira coisa, tá? Eu quis diversificar. Esse foi o intuito principal, tá? Para quem está me acompanhando aqui sabe que eu estou operando pela corretora XTB e eu estava buscando ali novas oportunidades, aprender um pouco mais sobre alguns ativos diferentes, tá? Não entro nessa, tá, gente? Vou fazer uma brincadeira aqui, a galera fala sobre, vai ganhar em dólar, não sei o que, sim. Quando perde, também perde em dólar. Então, seria bom perder em reais e ganhar em dólar, né? Mas não é isso que acontece. Então, obviamente, é uma brincadeira aqui, mas eu realmente estou operando no mercado internacional para aprender, para desenvolver mais, para ter mais opções de ativos, tá? Obviamente, ali tem uma questão de flexibilidade de horários também, certo? Vamos lá. Primeiros desafios. Quais foram as dificuldades que eu encontrei? Bom, eu nunca. Né, uma das principais dificuldades que eu tinha para não querer operar no mercado internacional era a respeito da plataforma. Então, assim, a plataforma, para quem viu aí alguns vídeos anteriores, eu estou operando pela corretora XTB. A plataforma é Xstation 5, é uma plataforma que eu opero pela web, não precisa fazer download, ela é, obviamente, não é igual ao Profit, mas é uma plataforma excelente, gente, excelente mesmo. Comparado a opções que existiam aí, eu tinha essa restrição, porque para que eu fosse operar, por exemplo, pelo MetaTrader, cara, para mim é como se eu fosse usar o Windows 94 aqui na minha máquina. Não tinha como, não conseguia me adaptar ao MetaTrader. Então, essa era uma coisa muito complexa, muito chata para mim, e eu, né, de jeito nenhum, queria operar mercado internacional por causa disso. Então, para quem viu aí alguns vídeos, depois eu vou mostrar de novo aqui, mas você que quer conhecer a plataforma Xstation 5, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você clica aqui nesse link e você vai conhecer essa plataforma gratuitamente, que é disponibilizada pela corretora XTB. E aí, os desafios operando que eu encontrei, tá? Obviamente, cada ativo que nós operamos tem as suas peculiaridades, cada ativo tem as suas características. Então, não adianta falar assim, tudo que tem gráfico eu vou operar. Não, obviamente isso é uma brincadeira que eu já ouvi de alguns influenciadores aí, mas não é bem assim que funciona, tá, gente? Cada ativo, seja ele em mercado futuro ou os pares de moeda, por exemplo, do Forex, cada ativo vai ter ali as suas características e elas são muito distintas, tá? O nosso mini índice aqui no Brasil, ele tem uma característica, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Ele é muito suscetível a fazer voltas em V, em uma correção, aí o nosso mercado vai para um lado, depois devolve todo esse movimento. Nos futuros,
do mercado internacional, por exemplo, os futuros americanos, ou os futuros lá do Japão, por exemplo, da Alemanha, é muito mais difícil que aconteça esse tipo de movimento, tá? Quando ele está em consolidação, seja o mercado brasileiro, o mercado asiático ou o mercado americano, cara, quando está consolidado, por exemplo, ele é realmente consolidado, é complexo de operar, é muito chato, tá? Eu que gosto, né, de operar movimentos de tendência, esse movimento de consolidação ele vai ser chato para minha pessoa, para o meu modelo operacional, seja nos futuros aqui no Brasil, ou seja nos futuros de qualquer outro lugar, tá? E aí, uma coisa bem interessante que eu percebi, tá? É que, como eu disse, nos movimentos de consolidação, eles são muito parecidos. Porém, os movimentos de tendência, eu percebi que, principalmente em ativos como o ouro, por exemplo, né, que é o Gold, o Shao, em algumas plataformas, em movimentos de tendência, aí sim, seja nos mercados futuros, ou seja, nos pares de moeda do Forex, o mercado anda muito bem, é muito bacana. E uma outra vantagem que eu percebi também é você poder operar no mercado internacional em tempos gráficos maiores. Né? Aqui no nosso mercado brasileiro, a gente se acostumou tanto com essa volatilidade maluca aí, porque tem menos liquidez, obviamente. Então, essa volatilidade doida aí de 500 pontos para um lado, e aí volta mais 500, e daqui a pouco o mercado estica 1.000 pontos, e aí reverte, devolve todo o movimento. Esses movimentos malucos aí, eles não acontecem, tá, gente? São movimentos mais lentos, movimentos um pouco mais né, devagar mesmo, tá? O mercado lá fora ele se movimenta de uma forma mais lenta. E aí, isso me causou, no começo, assim, um pouquinho até de impaciência, tá? Por quê? Porque eu via o mercado, por exemplo, aqui na B3, o índice rabiscando para todo lado, e na minha cabeça pensando, nossa, cheio de oportunidades aqui no mercado da B3, e lá o mercado internacional se movimentando lentamente. E isso, obviamente, você amadurecendo esse conceito, entendendo melhor a característica desses ativos do mercado internacional, te traz uma tranquilidade maior para operar, tá? Então, o que eu fui percebendo ao longo dos dias, ao longo das semanas? Que eu estava tão acostumado com essa volatilidade doida aqui que eu estranhei o mercado lá se movimentando mais devagar, mais lentamente. Isso me trouxe até certa angústia, assim, uma ansiedade, porque pô, o mercado não sai do lugar, né? Na verdade, é uma característica do nosso mercado brasileiro, essa rabiscada que ele acaba dando aí o dia todo, tá? Então, foram, né, algumas coisas de diferenças que eu percebi. Uma outra dificuldade que eu acabei não falando ali é em relação a aprender sobre o spread e a questão dos horários. Aliás, se você quer saber um pouco mais sobre isso, você pode participar desses aulões, onde eu vou compartilhar isso com o pessoal, vou trazer isso a respeito do mercado internacional, né? Quais os ativos, quais os horários, a respeito de spreads, então a gente vai falar bastante sobre isso, certo? E aí, a questão de estratégias. Vamos lá. Eu gosto sempre de esperar um movimento, o mercado esticar para algum lado. Quando ele fizer um pullback, eu entrar nesse pullback. Normalmente, no nosso mercado brasileiro, que eu gosto muito de usar uma ancoragem de médias, por exemplo, o mercado, né, faz um pullback nas médias, eu vi que ele segurou. Em alguns momentos eu entro na média mesmo, outros momentos eu espero o mercado deixar um gatilho para que eu entre num trade. E lá fora, como operando, vou dar um exemplo aqui nos pares de moeda, tá? Sei lá, o euro USD ou algum outro par de moeda aí. Operando num gráfico de 30, de 60 minutos, né, um gráfico de uma hora aí, ou até maior, cara, isso te dá uma tranquilidade muito bacana para operar, tá? E então, mesmo o mesmo operacional, o mesmo modelo, por exemplo, porém com um tempo gráfico maior, tá? Então, os pares de moeda eles se movimentam bem mais lentamente também do que os futuros. Então, para resumir, tá? Esses meus primeiros, até não chegou a dar 30 dias, aí, em torno de 25 dias, um pouco mais de 3 semanas eu operei, eu fiquei levemente negativo operando no mercado internacional. Os meus primeiros dias foram bem ruins, tá? E as últimas 2 semanas aí já foram mais interessantes. Eu comecei a observar mais as características de cada ativo e, né, desenvolver ali o meu modelo operacional, tentando entender e aprendi, obviamente, melhor os movimentos e como esse mercado se movimenta.
Anderson, expectativas para os próximos meses? Pretende abandonar a B3? Ou não, gente, não está nos meus planos abandonar a B3, nem nada do tipo, tá? Eu gosto de operar o mercado aqui, embora muita gente fale mal. Não vou entrar nessa turma aí de que lá fora é muito melhor. Não, vocês não vão ver isso aqui no meu canal, certo? Espero não morder minha língua aí na frente, mas não, gente, não pretendo fazer isso mesmo. Porque eu entendo que cada mercado, né, gente, cada ativo vai ter a sua característica, então eu não vejo dessa forma assim tão drástica, né, de querer abandonar, por exemplo, o mercado aqui na B3, tá? Bom, depois eu até vou compartilhar aqui o resultado, vou deixar aqui para vocês aqui em cima na tela, tá? Para que vocês vejam. Agora eu vou compartilhar a tela aqui, gente. Vou compartilhar minha tela e nós vamos dar uma olhadinha em como foi o nosso mercado hoje. Aqui na B3, eu tinha uma consulta médica hoje pela manhã, então quando eu cheguei em casa, já era praticamente às 10h30. O mercado, eu acho que o melhor movimento que ele deu, os dois melhores movimentos, foram este movimento aqui, após ele falhar esse topo, né? O mercado, deixa eu até colocar num gráfico menor aqui, vai dar para ver que o mercado deixou aqui um topinho mais baixo. Bem nesta região aqui, ele deixou um topinho mais baixo, depois rompeu, praticamente um rompimentinho de pivô, né? essa, Perdendo essa região aqui, deixa eu até colocar um retângulo aqui, perdendo essa região aqui, foi um trade interessante, tá? E uma outra movimentação para quem gosta, né? Essas falhas de topo, porque ele rompeu essa região aqui, depois ele volta para testar essa região, deixando aqui também praticamente um topinho duplo, né? E depois o mercado rompendo aqui também uma LTAzinha. Foi um movimento interessante até no nosso índice de hoje, que, olhando aí pelos 60 minutos, tá muito feio. Deixa eu colocar aqui no IFUT. Aqui tá nos 30 minutos, ó. Tá muito feio esse mercado aí há 2, 3, praticamente 6 pregões, tá? Então não tá um movimento muito interessante. A plataforma que eu comentei com vocês antes é essa aqui da corretora XTB, que, como eu falei, esse aqui é o ativo Gold, o ativo do ouro. Aqui a gente tem os mercados futuros americanos, né? Aí aqui o Dow Jones, o S&P, e aqui também temos alguns outros ativos, tá? O Euro USD, os pares de moeda, Euro JPY, todos esses ativos aqui. A gente tem também o mercado futuro lá do Japão, que é o JP 225. Então, gente, tá interessante, tá bacana. A perspectiva é que nos próximos meses eu vá amadurecendo, vá desenvolvendo melhor essa questão de aprender, principalmente, a característica de cada um desses ativos que eu estou operando aqui no mercado internacional. Certo? Eu desejo a todos vocês uma ótima semana. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui. Cara, coloca aqui nos comentários, você já opera no mercado internacional? Gosta? Qual ativo você gosta? Qual ativo você se identifica mais? Por que você gosta ou não de operar lá fora? Ou você prefere a B3? Compartilha comigo aqui a sua visão a respeito desse vídeo. Certo? Grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.